Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Saudações, eu sou o pastor Brian, da Igreja Batista Compaixão em São Paulo. Hoje nós vamos dar uma olhada numa história no livro de João sobre Jesus Cristo e seus discípulos. No começo do capítulo 6 que nós vamos olhar, nós vemos um dos milagres onde que Jesus tinha multiplicado os pães. Ele tinha feito aquele milagre, tinha dado para todas as multidões que estavam ali. E logo após isto, nós vamos dar uma olhada nessa história. Olha comigo aqui em João capítulo 6, versículo 15. Sabendo, pois, que Jesus havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retornar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, e os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. Então aqui nós vemos que no começo do capítulo 6, Jesus Cristo tinha providenciado todos aqueles pães para toda aquela multidão, e eles queriam fazer Jesus Cristo rei. Eles sim, nesse momento, estavam crendo que Cristo era o Messias, mas infelizmente o judeu naquela época estava pensando do Messias vindo não como um sacrifício, não como um salvador, mas como um rei. Então eles estão vendo Jesus Cristo, estão vendo os milagres que ele está fazendo, que ele está cumprindo ali em todas as redondezas. E depois desse milagre, eles estão eles vão tentar pegar Jesus Cristo para o forçar a ser rei sobre o povo de Deus ou sobre o povo de Israel. Desse instante, quando Jesus percebe que eles estão se aproximando, que eles vão vir e tentar, ele sobe para o monte. E através das Escrituras, através dos Evangelhos, nós vemos Jesus Cristo subindo para vários montes para orar. Isso não era uma nova história para ele, era uma coisa que ele fazia com frequência. Mas aqui ele tinha já pedido para os seus discípulos ir para um certo lugar, e ele sobe a sós para orar com Deus. Os seus discípulos descem para o barco, eles já preparam o barco, o navio para atravessar o mar, para ir na direção de Cafarnaum, onde que Jesus tinha pedido para eles ir. Eles sabiam exatamente onde que eles iam, eles sabiam aonde que eles queriam ir. E nós, nas nossas vidas, tantas vezes nós sabemos aonde que nós queremos ir. E nós devemos ter uma direção, nós devemos ter um alvo para onde que nós estamos indo. O nosso alvo deve sempre ser o que Deus quer que nós façamos. Mas nós muitas vezes, nós temos uma direção, nós temos um alvo, nós temos um foco que nós estamos, na direção que nós estamos indo. Muitos de nós temos uma carreira e estamos correndo atrás daquela carreira. Nós sabemos aonde que naquela carreira nós queremos acabar, ou onde nós queremos alcançar naquela carreira. Outros de nós sabemos em que direção que nós queremos ir com o nosso casamento e sabemos muitas vezes a direção que nós queremos levar na vida. Outros querem se tornar profissionais em esportes ou outra coisa assim. Mas aqui os discípulos sabiam exatamente onde eles estavam indo. Eles, claro, muitos deles, antes de se unir a Jesus Cristo, eram pescadores. Então eles sabiam navegar, eles sabiam como chegar lá. Muitas vezes eles já tinham feito esse trajetório, principalmente aqueles que eram pescadores, e agora eles estão preparando para ir lá mais uma vez, fazer mais uma viagem nesse barco. Em João 6, aqui, versículo 17, nós vemos, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. Então Jesus Cristo não tinha chegado para eles ainda, eles estão preparados para ir em direção, eles estão indo para onde que eles querem, mas eles não esperam em Jesus. Eles não esperam para Jesus Cristo chegar junto com eles. Eles começam a viagem a sós, eles começam a ir. Sim, Cristo estaria indo lá também, mas eles não esperam em Cristo. Eles vão e começam a sua viagem por si mesmos. No versículo 18 nós vemos, e o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Versículo 19, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco,
e temeram. Então nós vemos aqui que eles estão numa direção, eles sabem exatamente aonde que eles estão indo. Eles pegam esse barco, eles estão navegando e vem uma tempestade, vem uma grande tempestade, os ventos estavam lá. Eles estão tendo grande dificuldade nessa tempestade. Nós vemos em Marcos, não vamos olhar lá, mas falando sobre essa mesma história, falando sobre essa mesma tempo, nós vemos que a tempestade, o vento estava contrário a eles e que eles estavam com temor ali dentro daquela tempestade. Lembra que alguns desses já eram pescadores, então eles tinham costume de ver o mar um pouco mais agitado do que o normal. Mas mesmo assim, essa tempestade foi um pouco mais forte que o normal, porque eles já estão com medo. Essa não é a história que Cristo está dormindo no barco, onde que eles estão com medo daquela tempestade. Mas aqui, mais uma tempestade. Mais uma vez, eles estão no mar, mais uma vez tendo dificuldade de navegar. Claro, nós vemos aqui na história que Jesus Cristo, na outra passagem em Marcos, nós vemos Jesus Cristo vendo eles de longe, daquele monte, ele vê que a tempestade está lá no mar, ele vê que a dificuldade está lá e ele começa a andar nas águas, ele começa a atravessar o mar em direção ao outro lado. Então aqui, em João 6,19 novamente, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco e temeram. Versículo 2. Mas ele lhes disse, sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. Então aqui nesses versículos, nós vemos que Jesus Cristo está chegando aqui na outra passagem. A passagem fala que ele ia direto, que ele não ia parar, mas ele queria ir adiante. Mas aqui nós vemos os discípulos nessa passagem vendo Cristo também. Nas outras duas, em João aqui não, mas Marcos e Lucas também, nós vemos que Cristo está andando e que eles veem a Cristo e que eles o temem. Eles pensam que é um fantasma, eles pensam que é um espírito e não reconhecem de imediato que é Jesus Cristo. Agora, nessa parte aqui de João, nós não vemos Pedro saindo para andar nas águas. Mas esse não é o foco para o estudo de hoje. Hoje eu quero que nós vemos a história, eu quero que nós pensamos no que houve aqui, o que aconteceu e como nós podemos aplicar isso para as nossas vidas. Aqui novamente nós vemos o começo, nós vemos uma grande vitória, nós vemos um grande milagre no começo do capítulo, onde que Jesus tinha multiplicado os pães. Nós vemos as multidões de pessoas aqui alegre com Cristo. Aqui, obviamente, se eles estão contentes com Cristo, provavelmente os discípulos também estão não tendo dificuldades nenhum com as multidões. As multidões estão aqui contentes, alegres pelo que Cristo tem feito por eles e eles querem pegar a Jesus Cristo, eles querem fazer Cristo o Rei. E nós devemos também querer fazer Cristo o Rei das nossas vidas. Nós devemos não somente aceitá-lo como nosso Salvador, não somente ser salvos e saber que nós vamos para o céu quando nós morrermos, mas nós devemos querer fazer Jesus Cristo o Rei das nossas vidas, deixando que Ele controle tudo nas nossas vidas. E aqui os judeus estavam querendo isso. Estavam querendo fazer Ele o Messias que eles pensaram que era neste momento para reinar sobre Israel. É claro, nós sabemos que as profecias de Jesus Cristo como o Rei ainda são para vir. Vão ser durante o tempo milenar que ainda vem depois do tempo da tribulação. Então, esse tempo para Jesus Cristo ainda não chegou aqui. A primeira vinda de Cristo, quando Ele nasceu de uma virgem há 2000 anos atrás, foi para morrer pelos nossos pecados, foi para viver uma vida perfeita, ser crucificado e ressuscitar. Mas aqui nós vemos as multidões querendo fazer Cristo o Rei. Quando Cristo vê isso, é claro, Ele sabe que o motivo ou a vontade de Deus para a vida dele na terra, naquela visita, naquela vinda, era para Ele morrer, não para Ele se tornar Rei. Nós vemos Ele então mandando os discípulos adiante, os discípulos sabem exatamente onde é para eles ir e Jesus Cristo sobe para o monte, Ele começa a orar. Os discípulos aqui nós vemos que eles sabem a direção, eles sabem o caminho, eles sabem aonde que eles estão indo, eles sabem o destino para onde que eles vão. E nós, muitas vezes nas nossas vidas, nós também sabemos exatamente aonde nós vamos.
É onde nós queremos ir, na destinação que nós queremos alcançar. Mas aqui os discípulos também não somente sabiam aonde que eles queriam ir, ou o destino que eles queriam tomar, eles sabiam qual era a vontade de Deus. Eles sabiam que direção Deus queria que eles tomassem, que direção que Jesus tinha os pedido a ir. Então aqui os discípulos estão indo no caminho certo, os discípulos estão indo na direção correta, eles estão levando a vontade de Deus para a vida deles, eles estão indo aonde que Deus quer que eles vão. E nós também, nós temos que aprender a não somente seguir os nossos caminhos, não somente correr atrás da nossa carreira, mas nós devemos aprender a querer fazer a vontade de Deus e seguir a vontade que Ele tem para as nossas vidas. E os discípulos estão fazendo exatamente isso, eles estão fazendo a vontade de Deus, eles estão correndo ou estão indo na direção que Cristo os pediu para ir. Então aqui nessa história nós vemos que os discípulos sabem onde que eles vão, eles sabem onde que Cristo quer que eles vão. Eles não estão, que nem Jonas, correndo num barco para uma direção oposta para onde que Deus tinha os pedido a ir. Não, eles estão indo exatamente onde que Cristo queria que eles fossem. Mas eles foram sós, eles não foram com Cristo. Cristo não estava com eles. Cristo ainda estava no monte e eles decidiram ir através a sós para o outro lado. Infelizmente, muitas vezes, nós que somos crentes, nós que somos firmes na igreja, infelizmente, muitas vezes nós acabamos, às vezes, sabendo onde que nós queremos ir, sim, às vezes até sabendo que é a direção que Deus quer que nós vamos. Eu lembro como um menino de 9 anos de idade que Deus me chamou para ser um missionário, para ser um pastor aqui no Brasil. E eu lembro, a minha direção foi dada a mim. Deus me deu a minha direção e eu sabia o destino, vamos dizer, que Ele tinha para mim. Eu sabia qual caminho, qual rumo que era para eu tomar. Mas muitas vezes nós até que sabemos, estamos até caminhando no caminho e na direção e na vontade de Deus nas nossas vidas. Mas infelizmente tantas vezes nós tentamos a só. Nós começamos o destino com Deus e tantas vezes nós paramos e começamos a tentar fazer a vontade de Deus, mas nós tentamos fazer sem Cristo, sem o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Se nós olharmos no Velho Testamento, quando Deus mandou Moisés a levar o povo de Deus para a Terra Prometida, uma das ocasiões onde que Deus está mandando ele ir adiante, Deus fala que ele vai mandar os anjos com Moisés. E Moisés fala, não. Eu não quero fazer essa viagem se Deus, você não está comigo. E nós também, nós não devemos somente saber que direção nós estamos indo. Nós não devemos saber somente que direção Deus quer que nós tomamos. Nós não devemos somente saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas nós temos que entender a importância de ter Jesus Cristo juntamente conosco no barco, juntamente conosco naquela viagem. Mas tem muitas pessoas que nem sabem que direção Deus quer que eles tomam. Muitas pessoas que vivem a sua vida, muitos crentes que vivem a sua vida, sabem o que eles querem fazer, sabem a carreira que eles querem seguir, sabem as vontades próprias, mas tantas vezes nós corremos a nossa vida aqui na terra e nem queremos saber realmente a vontade de Deus. Muitos crentes vivem a sua vida inteira sem saber o que Deus quer para eles fazer. Mas o nosso Deus não é um Deus que esconde a sua vontade de nós. Eu tenho 3 filhos e são já quase todos crescidos. Os 2 mais velhos já estão na faculdade e o mais novo ainda tem um tempo conosco. Mas nós no começo da criação, quando nós estávamos criando os nossos filhos, quando eles eram ainda muito pequenos ainda, quando eu queria que eles fizessem alguma coisa, é claro, eu não escondia o que eu queria que eles fizessem. Eu falava diretamente, né? Se eu quero que meu filho limpasse o quarto, eu falava, Jeff, vai limpar o quarto. Davi, vai fazer a sua cama. Lee, vai fazer tal coisa. Eu falava diretamente para eles o que eu queria que eles fizessem. Eu não pegava um pedaço de papel, escrevia naquele pedaço de papel, escondia em algum lugar e falasse para meus filhos, filhos, faça a minha vontade. Você tem que descobrir qual que é. Não, Deus também não é assim. Se nós queremos saber a vontade de Deus para as nossas vidas, Ele vai nos mostrar. Ele não quer esconder a sua vontade das nossas vidas. Agora sim, tem certas partes do futuro que Ele não nos mostra. Mas para o dia de hoje, porque Ele quer que nós façamos agora, Ele vai nos mostrar se nós estamos querendo saber.
Infelizmente, a maior parte de nós estamos querendo fazer as nossas próprias vontades, estamos querendo seguir a nossa própria carreira, o que nós queremos da vida, e não estamos interessados no que Deus quer que nós façamos. Então nós vivemos a vida sem saber o que Ele quer que nós façamos, mas não porque Ele não quer que nós sabemos, porque nós não queremos saber. Nós não paramos o tempo suficiente para pausar e simplesmente pedir: Deus, o que é que você quer que eu faça? Qual caminho você quer que eu tome? Em que direção você quer que a minha vida vá? Quando eu tinha 9 anos de idade, Deus veio para mim e falou, me mostrou o caminho, me mostrou que era para eu ser um missionário aqui para o Brasil. E daquele dia em diante, o meu alvo deveria ser, e espero que tenha sido, de sempre fazer a vontade de Deus para a minha vida. Mas tem muitas vezes entre aqueles 9 anos de vida e hoje, que sim, eu talvez até estou indo na direção certa, sim, eu estou até indo na vontade de Deus, estava como jovem preparando, ou no seminário, até antes disso, né, sabendo que eu ia ser missionário, pastor, eu estava preparando para o ministério. Mas tantas vezes eu tentei sozinho. Tantas vezes eu vivi a minha vida assim, buscando ser um pastor, preparando para ser um pastor, ou até sendo um pastor. E tantas vezes, infelizmente, pastoreando uma igreja, mas sem Cristo na minha vida. Sem Cristo controlando ali cada aspecto, sem o Espírito Santo me guiando especificamente em cada passo que eu tomava. E nós podemos, da mesma forma que esses discípulos, nós podemos viajar a direção que Ele quer que nós tomamos. Nós podemos ir exatamente aonde que Ele quer que nós vamos. Mas, infelizmente, muitas vezes nós vamos naquela direção e nós não levamos Jesus Cristo conosco. Note aqui mais uma vez em João 6, versículo 20, mas Ele lhes disse, sou eu, não temais. Então, Ele, de boa mente, o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra, para onde iam. Aqui nós vemos, nos versículos antes desses, nós vemos que há uma grande tempestade, nós vemos que eles estão na tempestade e Jesus Cristo chega aqui. Versículo 19, e tentando navegar uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, apressando-se do barco, o temeram. Então nós vemos aqui que Jesus Cristo chega a eles durante essa tempestade. Eles estão fazendo sozinhos, estão viajando sozinhos, estão tentando fazer a vontade de Deus sozinhos e vem uma grande tempestade. E nas nossas vidas também vão ter ocasiões onde vêm dificuldades, onde que as circunstâncias da vida escurecem, onde que tem um amado que falece, onde que tem uma dificuldade financeira, onde que temos uma doença que nos ataca, onde que os nossos amados estão passando dificuldades, onde que talvez os nossos filhos ou outros amados desviam da vontade de Deus, estão longe, estão no mundo. Vão ter dificuldades, vão ter tempos de escuridão nas nossas vidas. E muitas vezes, da mesma forma que os discípulos aqui, nós estamos naquela dificuldade, nós estamos naquela escuridão e tantas vezes ainda sem Jesus Cristo, ainda tê-lo nas nossas vidas. E infelizmente muitas vezes nós estamos tão longe de Cristo que quando Ele tenta se apresentar, que nós nem reconhecemos quem Ele é. Quando Ele vem andando sobre as águas naquela tempestade, os discípulos viram a Ele, mas não o reconheceram. E eles temeram a presença de Jesus Cristo. Interessante que quando Jesus Cristo expulsou aqueles demônios, 2.000 demônios, eu creio, se eu me lembro, legiões de demônios daquele homem demoniado que quebrava as correntes e tudo mais. Nós vemos que ele estava ali sentado, conversando com Jesus Cristo. E as multidões vieram para Cristo e falaram, saia daqui. Eles estavam mais confortáveis com aquele homem endemoniado do que com Cristo, transformando a vida daquele homem endemoniado. E muitas vezes nós nos afastamos de Deus tanto que nós estamos mais confortáveis nas tempestades sem Cristo. E nós temos um medo até de ter Ele nas nossas vidas, de trazê-lo de volta em controle nas nossas vidas. E nós estamos tentando navegar aquela tempestade, estamos tentando passar pelas dificuldades naquelas águas do mar. E tantas vezes nós temos um medo que se nós dessemos o controle para Jesus Cristo, ou se nós deixamos que Ele entre de volta no barco, que Ele vai fazer as nossas vidas ainda pior.
Que tristeza que nós pensamos assim, que tristeza que nós temos um medo, um temor do nosso Salvador, um medo que o nosso Deus, se Ele controlar as nossas vidas, que nós não vamos ter o gozo e a alegria que Ele nos prometeu. Mas aqui os discípulos, eles viram aqui, eles viram Jesus Cristo. E sim, no versículo 20, eles, sou eu, não temais, Jesus Cristo falando para eles. Depois eles, é claro, reconhecendo depois que ele fala. Aqui nessa história não temos, nessa passagem não temos, mas em Marcos e Lucas nós temos Jesus Cristo, é claro, Pedro, quando ele reconhece finalmente Jesus Cristo andando sobre aquelas águas. Mas aqui em versículo 21, então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Lembra quando Jesus Cristo chamou Pedro para andar nas águas? Lembra que Pedro começa a afundar. Lembra que essas tempestades ainda estavam ali. Mesmo que Cristo está lá, mesmo que agora eles já reconhecem que é Cristo, mesmo que Pedro pede, se é tu, Senhor, me chame ou me deixe andar para ti. E nós vemos que Jesus Cristo, mesmo Pedro saindo, as tempestades ainda estavam lá. Nessa passagem nós vemos que Jesus Cristo entra no barco e essa passagem não fala que a tempestade acabou. Agora, tem certas vezes que sim, quando ele chega, quando nós finalmente deixamos ele voltar e entrar nas nossas vidas, a tempestade passa imediatamente. Às vezes ele acalma as águas, como nós vemos quando ele estava dormindo e os discípulos rogando para ele prestar atenção, pois eles pensavam que ia morrer. Naquela ocasião, ele acalma a água. Aqui nessa passagem em João 6, nós não vemos ele acalmando as águas. Muitas vezes, mesmo com Cristo nas nossas vidas, nós vamos ter dificuldades. E temos que lembrar que só porque nós temos dificuldades não significa que Cristo não está conosco. Lembra que na outra tempestade, Jesus Cristo estava ali dormindo, ele estava tranquilo. Ele sabia que sim tinha uma tempestade, mas ele não estava preocupado com a tempestade. A tempestade nas nossas vidas muitas vezes é para nos provar, para nos purificar, é para fazer as nossas vidas melhor, para que nós podemos servir ao nosso Deus com mais eficácia, para que nós podemos ser vasos limpos, ouro purificado, ser um vaso que seja agradável ao nosso Deus. Então aqui nessa história nós vemos os discípulos saindo em viagem, nós vemos os discípulos tentando fazer a sua carreira, indo na direção que eles sabiam que deveriam ir, indo na direção que eles sabiam que Cristo queria que eles fossem. Mas nós notamos que eles foram sozinhos. Durante aquela viagem, quando eles estão a sós, a tempestade vem, as dificuldades da vida vêm. E não significa que quando Cristo está conosco nós não vamos ter. Sim, nós vamos ter dificuldade mesmo quando nós temos Jesus Cristo em controle. Mas eles entram naquela tempestade sem Jesus Cristo. Jesus Cristo se aproxima finalmente deles e eles finalmente, novamente, estão com Cristo nas suas vidas. Nós devemos pegar dessa história e devemos aprender que as nossas vidas devem ser sempre cheias do Espírito Santo, sempre controladas por Jesus Cristo. Em João 15, versículo 5, a Bíblia diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Interessante aqui que ele não fala muito, não pode fazer muita coisa. Não, ele fala que nada podeis fazer. Quando nós tentamos viver a nossa vida por nós mesmos, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo caminhando na direção que Ele quer que nós vamos, mesmo com o alvo que Cristo tem para as nossas vidas, quando nós fazemos isso sem Cristo, nada podemos fazer. O nosso trabalho é tudo em vão. Se nós queremos ter uma vida que não somente é agradável ao nosso Deus, mas se nós queremos ter uma vida onde nós temos fruto para o nosso Deus. Note aqui novamente, eu sou a videira, Jesus Cristo aqui falando, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Se nós queremos dar fruto para o nosso Salvador, se nós queremos ter uma vida onde que o fruto é abundante, onde que nós podemos ver resultados espirituais nas nossas vidas e naquelas pessoas com quem nós estamos tentando influenciar para Cristo. Se nós vamos ter fruto, vai ter que ser com Cristo nas nossas vidas. Pois sem Cristo nós não podemos fazer nada. Ou nós pensamos tantas vezes que podemos.
Nós tentamos viver a nossa vida tantas vezes e pensamos que estamos conseguindo fazer algo para Deus quando nós estamos a sós. Mas a realidade é que quando nós estamos sem Cristo, quando nós não estamos deixando que Ele nos controle, quando nós estamos tentando a sós, todos os nossos trabalhos são em vão. Aqui nós precisamos lembrar o nosso propósito que Deus tem nos colocado aqui na Terra. E tem nos colocado aqui para fazer algo para Ele. Ele nos criou o universo, criou tudo que existe no universo 6.000 anos atrás. E porque Ele nos criou de um propósito, para um propósito. E o propósito é para servir a Ele. Ele quer que todos nós viemos à salvação e depois que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, Ele quer que nós o sirvamos, Ele quer que nós fazemos algo para Ele, Ele quer que nós damos fruto para a obra. Aqui em João 15:5 nós vemos novamente, eu sou a videira, Jesus Cristo é a videira dá a vida para as varas sem a videira não conseguem existir, não conseguem sobreviver. Vós as varas, quem está em mim, em Cristo, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas nós vemos em Filipenses 4:13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalecem. Então, nesses dois versículos, nós vemos um contraste completo. Nós vemos que sem Cristo, nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas com Cristo, nós podemos fazer absolutamente tudo. Nós podemos fazer qualquer coisa que Deus quer que nós façamos. Muitas vezes, nós, quando descobrimos a vontade de Deus, quando nós vemos Deus pedindo certas coisas para nós, quando nós temos uma dificuldade, uma tempestade que está nas nossas vidas, e Jesus Cristo fala, pode vir, Pedro, vem, saia, anda nas águas. E nós vemos aquela tempestade, nós pensamos, não tem jeito. Não tem jeito. Mas Pedro começou a andar nas águas, mas quando ele tirou os olhos de Cristo, ele colocou os olhos nas circunstâncias, colocou os olhos na tempestade, então sim, ele começou a afundar, porque ele tirou os olhos de Jesus Cristo. Com Cristo, ele pôde andar nas águas. Sem Cristo, ele afogou. Graças a Deus, Jesus Cristo estava ali e o pegou para que ele não morresse. Mas ele começou a se afundar, e se Cristo não estivesse ali, ele teria afogado. Nós podemos entender e precisamos ver que com Cristo nós podemos todas as coisas. Com Cristo nós podemos fazer qualquer coisa que Ele quer que nós façamos. Então nós precisamos fazer a vontade de Deus. Sim, mas a vontade de Deus com Ele junto conosco. Com Ele controlando as nossas vidas. Com o Espírito Santo nos guiando. A salvação é através de Jesus Cristo, mas a nossa vida espiritual também tem que ser através de Jesus Cristo. Da mesma forma que nós não podemos ser salvos por nós mesmos, da mesma forma que a sós a salvação é impossível, mas Jesus Cristo providenciou através da cruz de Jesus, da cruz do Calvário, Ele providenciou a salvação para as nossas vidas. E nós também, sem Cristo nas nossas vidas espirituais, não podemos fazer nada. Necessitamos de Cristo em tudo que nós fazemos, mas com Cristo nós podemos todas as coisas. Não tentamos a sós. Sim, devemos saber a vontade de Deus. Sim, corramos atrás do que Ele quer das nossas vidas, mas também lembramos de sempre ter Ele junto conosco. Espero que essa lição tenha sido uma bênção. Não se esqueça, Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo, Deus é bom. Obrigado por se juntar a nós na Conexão da Fé, onde nós te ajudamos a conectar a Deus.